Ai de mim, ai de mim, ai me, precisa um gemido grego para começar esse programa. Provocações. Esse programa sabe que é um mundo dominado pela incerteza. O único caminho possível é o caminho da dúvida. É preciso idolatrar a dúvida. Provocações. 11 anos idolatrando a dúvida. Um programa que pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Hoje nós temos aqui um autor de livros de autoconhecimento. Isso já me deixa preocupado. São livros fadados ao sucesso, mesmo sendo este um país que não lê. Quer dizer, ler, as pessoas leem, quando eles acenam com a promessa de sair da pior. E aí vem a questão. Que tipo de sistema é este em que vivemos, que produz infelizes e transforma em best-seller o mapa da porta de saída? Será que existe porta de saída? Nosso autor vai responder. Ele é Lauro Henriques Júnior. O seu livro Palavras de Poder é autoajuda? Eu qualifico ele como de autoconhecimento, mas eu não tenho nada contra a palavra autoajuda, no de vou julgar as pessoas, olhar, isso ali é autoajuda, botar na prateleira e qualificar, né? Porque se parar para pensar assim, se a própria pessoa não ajudar a si mesmo, quem que vai ajudar, né? Aí cai na coisa da religião, daquela coisa muito assim, a pessoa só pede, né? Eu lembro que uma vez eu li uma entrevista, era até um rabino, falando que muitas vezes o ateu, ele é está muito mais próximo da espiritualidade do que às vezes um religioso. Porque o religioso ele fica deixando para que Deus resolva para ele, para que Allah resolva para ele, para que o outro faça por ele. O ateu, muitas vezes, ele não tem essa outra pessoa a quem ele ficar recorrendo. Então, o ateu, ele mesmo resolve. Ele tem que fazer uma coisa, ele faz. Então, essa palavra autoajuda, no fundo, é quase assim, se você não ajuda a si mesmo, quem que vai ajudar, né? Fica pedindo a quem? Você sabe que eu entrevistei uma freira em Recife. Ela trabalhava só na periferia mais violenta que tinha lá. E conversamos muito, ela era maravilhosa, feminista, uma coisa clara. E eu perguntei para ela assim, por que hoje todo mundo, qualquer momento, faz o sinal da cruz? Faz um gol, faz o sinal da cruz. Conversa com... A bola vai fora, dá o sinal da cruz. Anda na rua, ajuda alguém, graças a Deus. Tudo é vai com Deus. Por que isso, minha senhora? Senhora Bujanra, nós temos que deixar Deus em paz. Vamos resolver nós os nossos problemas. É isso. Assim, maravilhosa. Maravilhoso. Foi suspensa um ano da igreja. Imagina. No que o seu livro ele é diferente dos milhares de livros de autoajuda que existem por aí? O meu livro, o que destaca ele, vamos dizer, nessa prateleira da autoajuda, do autoconhecimento ali, é que eu posso falar de como ele foi feito. Ele não foi feito com essa intenção de se tornar um best-seller, ele não foi feito com essa intenção de trazer a receita da felicidade, a receita da porta aberta. Ele foi feito com a intenção de... Porque o meu filtro, eu conversei com 14 pessoas no Brasil e 12 pessoas no mundo. Então, eu sinto que o que destaca meu livro, nessa estante da autoajuda que você colocou, é que ele foi feito não com o objetivo de vender. Ele foi feito com o objetivo de transmitir uma transformação que é sofrida por mim mesmo. Então, o que está colocado ali, o que eu sinto que destaca, sem... demérito do outro, ele foi feito um livro com o coração mesmo, com a sinceridade. Né? Então, se não fosse esse teu trabalho de provocativo de ver como você é, você poderia perfeitamente ser um bandido, um assassino, um padre, um sei lá o quê, um jogador, um garanhão de mulheres e homens. Você poderia ser qualquer coisa, se você não pega esse livro e escreve para você? Certamente. Acho que qualquer um de nós, né? E tinha alguma coisa que você previa se você não escrevesse? Não, na verdade a coisa com a palavra não foi assim, se eu não fizer esse livro vai acontecer aquilo outro. Foi como surgiu esse outro livro, foi de um chamado interno que me fez escrever. Eu não sentei um dia e falei assim, não foi aquela coisa né, racionalista de falar assim, vou escrever um livro para isso, ou vou escrever um livro porque senão isso vai acontecer. Foi um chamado que me veio e quando eu vi eu já estava preparando o livro. Não teve um momento, se alguém me pergunta, mas como é que foi, que dia começou que você deu o start na sua ideia? Eu não sei dizer, né? E teve um momento que você pensou em rasgá-lo, jogar fora? Teve um momento que eu achei que eu não ia dar conta de fazer assim, porque, então,
nos 2 livros, são 2 volumes, são 26 pessoas que eu conversei. Dessas 26, estão nomes aí, tipo, tem um rabino, aquele rabino que é o guru da Madonna, eu tentei falar com o Dalai Lama, um dos que eu tentei falar, no final das contas eu acabei não conseguindo. Então tinha muita gente envolvida, cada 26 assessores, produção, não sei o quê. Chegou uma hora que era tanta coisa acontecendo e eu fiz tudo sozinho, e questões familiares, questão de relacionamento, tudo ao mesmo tempo da vida, que eu falei assim, eu cheguei e falei, cara, eu não vou dar conta de terminar isso aqui. Aí Mauro Henrique, você quer parar de fazer tanto gesto? Eu fico olhando o gesto e não escuto o que você está falando. Agora, até retomando o que você falou, essa coisa da autoajuda, assim, que se pode ser superficial ou não, uma das pessoas que eu entrevistei no meu livro do Brasil é o José Ângelo Gaiarsa, um dos maiores provocadores que já teve nesse país, né? Quando eu entrei em contato com ele para fazer a entrevista, eu falei, doutor Gaiarsa, minha ideia, o projeto é esse e tal, falar com outras pessoas. Ele falou, Lauro, mas esse negócio de espiritualidade, de autoconhecimento, meu negócio é aqui, ó, é o corpo, é a mulher, é a criança, esse negócio de Deus não acredito. Eu falei, doutor Gaiarsa, fica tranquilo. Nós não vamos ficar aqui falando de Deus, que vai trazer receita para a pessoa e tudo. O que eu quero trazer com esse livro é trazer a essência do seu trabalho, o que você está aqui há mais de 50 anos fazendo, trazer a essência disso para quem não te conhece ainda. E quem te conhece vai te conhecer de uma forma diferente. Durante a entrevista, eu fiquei horas com ele, ele faleceu no final do ano, mas a gente ficou horas conversando. No meio da entrevista ele parou e ele falou comigo, olha, eu estou gostando dessa espiritualidade sua e essa eu assino embaixo aqui, essa tem a ver com o corpo, com a mulher com que eu estou falando. E no meio dessa conversa ele falou uma coisa que pega nesse que você está dizendo, ele falou assim, porque muitas horas a gente está conversando, por que essa receita é complicada? Fala assim, a pessoa tem que ser equilibrada, né? É o cara que você encontra com ele, está ali namastê, aquela mão lá, aquela pessoa que está... aquele blasé, né, que parece que não tem vida dentro da pessoa. Isso não existe, né? A gente aqui faz, xinga os outros, fica puto no trânsito, o que for. É um ser humano. Então, ele usou uma palavra que eu dei um destaque até nisso no livro, falou assim, a questão nossa aqui na vida não é buscar ser uma pessoa equilibrada. Equilibrada é uma estátua, é uma coisa parada. A questão não é ser equilibrado, a questão é ser um bom equilibrista. Porque você vai fazer um negócio errado para lá de cá, mas você conserta e volta para o seu centro, você volta para cá. Então, isso todo mundo, isso é humano, né? Então, por isso que dá para ser profundo e ser acessível, que é essa frase, sem ser equilibrado, sendo um bom equilibrista. Ele deveria ter escrito o livro sobre você. Ele deveria. Segundo, cada vez que me falam ser humano, eu não gosto. Humano, meu Deus do céu, a violência é humana, a barbárie é humana. E vocês usam o humano. O humano é uma palavra muito complicada, então é melhor não usar. Tudo o que fica abstrato é perigoso, entendeu? Não falar mais importante, nada mais é importante nesse mundo. As pessoas não sabem o que fazer. Elas não sabem, não adianta você querer dizer assim, você tem que saber o que fazer, é muito difícil. Eu estou querendo saber realmente se essa busca de espiritualidade que você tem, se ela, a mim, ela não importa, mas deve importar para quem te assiste aqui, por exemplo. Entrevistas com grandes nomes da espiritualidade e do autoconhecimento, de todas as religiões e de todas as ideologias, Monja Coen, budista, Alex Polari, anarquista, Amit Goswami, cientista indiano, todos passaram a pensar igual? Não, de forma alguma. Ali não tem um pensamento igual, né? Agora, ali cai quase numa música do Gil, né? Minha ideologia é o nascer de cada dia, né? Agora, entrevistando suas pessoas notáveis, parece que você mais pede explicações a elas do que você as questiona. É isso? Sim. Ali, isso é fato. No meu livro, eu não busquei questionar. É uma técnica? Ali foi uma opção, né? Vamos dizer, eu podia ter questionado, mas isso aqui, as horas que eu questionava algo era trazer esclarecimento sobre um ponto que eu imaginava que o leitor podia ter uma dúvida. Né? Com o próprio Alex Polari eu falei, tá, mas como é que é essa história? Isso aí que você está tendo quando você toma o Santo Daime, é uma criação da sua mente, é um delírio, o que é? Ou não? Ou você está realmente tendo um acesso a um campo diferente de consciência? Isso é uma dúvida que várias pessoas têm, né? Então, eu não estava questionando ele, eu estava trazendo o esclarecimento para que o leitor chegasse naquela informação, né, que é importante, né? Lauro, não basta apenas levantar os fracos, devemos ampará-los depois. Isso é Shakespeare, isso é Mao Tse-Tung. Quem no capitalismo vai ampará-los depois?
Olha, Jean, essa necessidade de alguém para te amparar, realmente, se a pessoa está contando com isso, sem discordar de Shakespeare, tudo tá no mau caminho, assim. Está no mau caminho. Então, voltando ao que a gente está falando. No Brasil. Na vida. Se procurar alguém para se amparar, tá errado, porque você pode aceitar a ajuda dos outros. Ninguém tem que dar conta sozinho. A gente está fazendo um programa aqui porque tem várias pessoas na câmera em volta, alguém me maquiou aqui antes, comprei essa roupa no mal. Então a gente se ajuda. Agora, eu não busco amparo no outro para que ele resolva o meu problema, né? Eu posso aceitar a ajuda dele no que eu preciso que ele me ajude, mas eu não estou buscando esse amparo, né? E assumir meu próprio erro. Assumir minha própria incapacidade de resolver tudo sozinho. Isso não é problema, isso não é demérito, isso não é falta, né? É uma visão absolutamente intelectual num país de gente que não sabe absolutamente nada, nem o que quer ser intelectual. Mas é uma atitude intelectual sua, que as pessoas não sabem o que fazer. Elas não sabem, não adianta você querer dizer assim, você tem que saber o que fazer, é muito difícil. É difícil, muito complicado. Justamente por isso que eu trouxe. Eu acho que 500 páginas é muito pouco. Bom, a intenção desse livro é de ajudar você a se livrar de toda e qualquer vaquinha magrela que ainda esteja em sua vida. Que vaca é essa? Essa é a vaquinha da mesmice, a vaquinha do conformismo. Essa história, quando no prefácio, que é isso? Conta essa história. Essa história são dois monges que estão, mestre e discípulo, estão caminhando há dias e de repente eles veem um casebre ao longe, assim, eles falam, vamos lá pedir abrigo e pedir um pouco de comida. Na hora que chegam nessa casebre que eles viram ao longe, era uma miséria só, né? Uma família com 3 filhos desnutridos, aquela coisa. Mesmo assim, trouxeram um pouquinho de leite, deram para eles um pouquinho de leite e deram abrigo para aquela noite. O mestre ficou muito impressionado e falou assim, gente, mas como é que vocês conseguem sobreviver aqui nesse lugar ermo? Como é que vocês fazem para viver? Ah, que graças a Deus, né, nós temos aqui aquela vaquinha magrela, que está vendo ali, o senhor vê aquela vaquinha, ela dá esse pouquinho de leite aqui para a gente, então a gente com o restinho que sobra do leite, a gente faz um pouco de queijo, e aí a gente vai se mantendo, vai dando tudo certo, então estamos aqui, tudo legal. Beleza. Dormiram, no outro dia esse mestre acordou com o discípulo, foram embora seguir o seu caminho, que ele está passando perto de um abismo, assim, um precipício, e o mestre vira para o discípulo e fala, olha, pega a vaquinha que está lá e joga nesse abismo aqui. O discípulo olha, mas mestre, o mestre é aquela coisa do oriental, né? Porque silêncio, tipo, faça o que eu estou falando. O discípulo fica calado, né? Aceita, vai, empurra a vaca no precipício, mata a vaca e os dois seguem o rumo deles, vão embora. Anos depois, aquele discípulo, 5 anos depois, o discípulo lá morrendo de culpa, se culpando, ele resolve voltar naquela terra lá para pedir desculpa àquela família, o que aconteceu, né? Pô, vou lá me desculpar, já deve estar mortos, então estão mendigando na rua. Ele chega, tá aquela fazenda, aquela prosperidade, aquela coisa maravilhosa. Ele pergunta para um cara que ele acha que é o dono da fazenda, assim, ele vê aquele senhor todo robusto. Mas, gente, o que aconteceu? Por favor, vinha aqui aquela família que morava aqui, você sabe o que foi feito deles, tudo. Aí o senhor olha para ele e fala, não somos nós mesmos, a família. Ele não entende, não, mas como? Aí ele reconhece aquele senhor, de repente ele olha para a mulher, ele vê aquela mulher linda, assim, que era a mãe, vê aqueles filhos robustos, todos. Mas o que aconteceu? Como é que vocês ficaram 5 anos tão próximos? Ele falou, você sabe o que foi? Quando vocês visitaram a gente aquela vez, a gente não sabe como a vaquinha que a gente tinha, que mantinha a gente vivo, caiu no precipício, morreu. A gente achou primeiramente que todo mundo aqui ia morrer, mas diante da necessidade dessa provocação da vida, o que nós tivemos que fazer? Buscar habilidade, buscar talento, buscar isso, buscar o que fazer, e foram descobrindo talentos. Então, saíram da mesmice, saíram do conformismo, saíram da necessidade de ficar amparando, encostando no outro, e foram resolver a própria vida, foram ser o diretor de si mesmo na existência, né? E daí a vaquinha é essa, é o que nos mantém preso, né, no pouco. Dá uma sensação que parece que você aguarda uma revolução interior nas pessoas. Mas e o resto? Continua como está? Eu aguardo mesmo, eu não só aguardo como assisto, porque isso não é uma coisa que ao meu ponto de vista, que isso ainda vai acontecer, não. Isso está uma coisa que meus amigos, pessoas que eu comunico, o fato da gente estar aqui conversando, você abrir as portas para eu estar aqui conversando com vocês, é parte Ninguém do processo. assiste o programa, não fique preocupado. Um assiste, 2, eu vou assistir, minha família. Você acha possível essa revolução interior acabar com as desigualdades sociais, com a miséria? Acabar com a desigualdade social e da miséria, voltando àquela coisa do humano, enquanto o ser humano foi esse humano abstrato, essa coisa toda, dificilmente, né? Então, esse não é o objetivo. O objetivo é acabar com a crença que é só a miséria que existe. Acabar com a crença que é só essa vaquinha que tem. Acabar com a crença que é só o pouco que existe. Porque a hora que você passa a acreditar que você merece mais, que você pode mais, você muda o roteiro aí da sua peça. Você fez alguma coisa na vida que você não contaria nem aos seus grandes nomes do autoconhecimento?
O homem é uma experiência que deu certo ou só vai dar daqui a 10.000 anos? Um experimento que está dando certo, porque ele reconhece o erro e daquele erro ele está tentando fazer algo melhor, né? Você tem certeza que você não vai para um convento, não, né? Não vou, não. Não vai, tem certeza? Tenho certeza, tenho certeza. Quem causou o maior mal à humanidade? A ciência, a religião ou os bancos? Eu acho que o maior mal quem causou foi a falta, foi a não sabedoria no relacionamento entre esses três veículos que você citou. Então pega banco, vamos dizer, o sistema financeiro, Mas a não há ciência, a nada religião. mais unido do que isso. Não, pelo contrário. Pelo Os contrário. bancos, a religião, tá bom, tudo bem. Não, mas não, aí responder só para te falar, esse negócio do dinheiro. Ontem eu estava conversando com os amigos falando sobre isso, a coisa do dinheiro, né? Que o dinheiro em si, a gente fala do sistema financeiro, banco, né? Um dos vencedores do Prêmio Nobel, aquele que criou o microcrédito, né? Então o dinheiro em si não é um problema, o próprio banco não é um problema. O problema é como que é o relacionamento disso com a crença que isso é verdade, como que isso se apoia na religião, a ciência justificando esse tipo de coisa, né? Você se considera um otimista? Sim, me considero não um otimista no sentido daquela poliana que acha que está tudo bem, não. Eu me considero um otimista realista, nem sei se existe esse termo não, né? Mas eu me considero alguém que está vendo um processo, que considera que esse processo está indo num rumo, por mais que pareça que é um rumo de desgraça, de erro, um rumo positivo, né? Você fez alguma coisa na vida que você não contaria nem aos seus grandes nomes do autoconhecimento? Que eu não contaria... Bujan, acho que sim, mas não porque eu teria vergonha ou não, mas porque eu sinto que tem coisas que não são para chegar na esfera da palavra. O Novalis falava isso, né? O filósofo alemão, ele falava isso. Tem coisas que são delicadas demais para serem sequer pensadas e o que dirá pronunciadas. Então tem coisas que são muito do universo interno. Parece que ele também fala que o mais poético é o mais verdadeiro, não? Sim. Fala para mim, como é que você gostaria de morrer? Eu gostaria de morrer permanecendo vivo na vida dos que me conhecem, sendo uma manifestação na vida deles de qualidades minhas, de crenças minhas, de jeitos meus de ser neles. Esse Você é o meu vai jeito. ficar pensando tudo isso quando estiver no hospital com aquele negócio assim, tudo assim e tal? Sim, isso é na matéria. Isso aqui é só a casca. Esse tubo, isso é a casca. Isso eu acredito, não escrevi no livro, isso é a casca. Me diga uma coisa. Uma pergunta simples para você, hein? Muito simples. O que é a vida? A vida, para mim, é um sinônimo do amor, da doação. O Roberto Freire fala isso, falou aqui na sua entrevista, quando eu vi, ele fala isso, né? Que ele considera que não é a morte o oposto, né? Ele fala assim, na vida não é o oposto da morte, é o amor o oposto da morte. Então, para mim, o amor é a vida. O amor é horrível. O amor não tem regras. Isso o Mishima já escreveu. Dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Talvez, quem sabe um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Ela, que também amava os animais, entrará sorridente, assim como está a foto sobre a mesa. Ela é tão bonita, ela é tão bonita que, na certa, eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora nós vamos alcançar tudo o que não podemos amar na vida, com o estrelar das noites inumeráveis. Ressuscita-me, ressuscita-me, ainda que mais não seja porque sou poeta e ansiava o futuro. Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me, por isso ressuscita-me. Quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam amor e cerviz. Ressuscita-me, ressuscita-me, para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me, para que a partir de hoje, a família
se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra, a terra, a terra. Quer rever as matérias desse programa? Acesse cmais.com.br, o portal de conteúdo da cultura na web. Um garoto deixa o Iraque para reencontrar sua namorada na Inglaterra. Bem-vindo! Amanhã, 20 para as 10 da noite, na Mostra Internacional de Cinema na Cultura.